Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Pois é, galera, a notícia trágica da semana, a primeira delas, vem de um acidente que envolve um helicóptero, e dentro desse helicóptero estava, dentre os passageiros ali, o Ricardo Boechat, jornalista famoso, polêmico, um cara de respeito no meio da mídia. E cara, por que eu digo que é tragédia? Eu principalmente, aqui no meu canal, não gosto de ficar abordando tema sensacionalista para ficar ganhando views, aproveitar o momento e tal, mas também não posso abrir mão de comentar as coisas que eu queria sobre um fato para não parecer oportunista. Quer dizer, eu vou estar fazendo o jogo dos caras, né? Então eu tenho liberdade no meu canal de falar o que eu quiser sobre o que eu quiser, quando eu quiser. Você não é obrigado a assistir nem a acompanhar, muito menos concordar. Então por que eu estou falando do Boechat? Cara, Boechat é aquilo que eu falei para você, né? Boechat é um cara polêmico, mas antes disso ele era um jornalista. E a classe jornalística aqui nesse país não é tão valorizada quanto deveria, muito em conta dos péssimos profissionais que dão espaço aí manipulando a massa, mas ainda assim ela valoriza muito a questão da experiência. O Boechat tinha 66 anos, a maioria deles dedicado ao jornalismo. E eu admiro muito o jornalista. Por quê? Porque ele faz o papel que o povo não faz nesse país, que é fiscalizar o Estado, muitas vezes, que é questionar a notícia, questionar as ações, porque a massa aceita tudo muito passivamente. E é através desses caras, como o Boechat, que você fica sabendo das coisas e começa a partir delas pensar sozinho. Ele levanta a notícia, pode até aplicar uma certa tentativa de indução, de manipular a sua opinião sobre o assunto, mas se você souber filtrar bem o que o cara está passando, você tira só o corpo da notícia e você vai levantar a sua opinião sobre o assunto. É difícil hoje, nessa geração de idiota que a gente tem no Brasil? Mas tem gente fazendo isso ainda e eu tento fazer isso e passar para vocês. Não que eu represente a verdade, não que eu esteja pensando da maneira correta, longe disso, mas eu estou questionando muitas vezes. Então a experiência ela é útil em algumas classes, em algumas profissões. Não é reconhecida em todas, como por exemplo na classe de professores. O professor mais experiente ele é descartado. Na verdade, qualquer professor experiente ou não ele é descartado hoje, quando o Estado controla a educação e tem um programa de destruir a educação nesse país. E muitas vezes o jornalista ele assume o papel não de educador, mas daquele cara que cria uma iniciativa do povo começar a pensar. Se vai pensar certo ou errado, aí tem outros fatores por trás disso. E o Boechat, ele era um cara crítico, ele tinha opinião, ele tinha suas convicções, é verdade. Ele era um cara abusado, ele não tinha aquele medo das celebridades, das autoridades, porque a própria profissão de jornalista dá um certo poder para eles, uma certa aura de proteção. Então quem tinha coragem, quem tinha vontade, metia a cara e falava a real mesmo. Talvez você discordasse ou não de algumas realidades que esses caras abordavam, de algumas opiniões, mas é justo. Eu acho que a intenção da informação hoje é isso mesmo, levantar questionamento e não acreditar ou aceitar tudo passivamente. O Boechat acabava sendo daqueles caras destemidos e temidos por algum. Ele é um desses caras aí, ou era, porque eu lembro de uma vez que ele falou do Malafaia, chupador de rola e tal. Puta, aquilo é sensacional, cara. Lógico que ele sofre ou deveria estar sofrendo algum processo em torno disso daí, porque esse mundo do poder tem essa, ele te coage, te censura pelas ameaças de processos, por exemplo. Processos esses que o resultado quase sempre vai favorecer quem tem mais grana. Então o cara mais humilde aqui como eu acaba meio que inibido de falar algumas verdades, citar alguns nomes e apontar alguns fatos, por mais verdadeiros que são, por medo, por coação, porque eu não tenho o que fazer contra um juiz que é primo do cara que eu estou xingando. No caso do Boechat, ele tinha dinheiro e um suporte por trás dele para falar a verdade que ele quisesse. Então quando ele detonou Malafaia um tempo atrás, aí eu achei muito louco. Às vezes eu não concordava muito em outras opiniões dele, quando por exemplo ele esculachava a PM, ele
Ele não falava muito bem da entidade polícia militar, né? Porque ele sempre pegava aqueles pontos onde a polícia falhou, né? Onde individualmente, né, algum policial teve algum ato, né, considerado criminoso e, mancha a entidade, mancha a corporação, e o Boechat usava isso para atacar a entidade inteira, né? E eu não achava isso legal, né? Eu entendo que a PM, né, e qualquer outra força de segurança tem lá, né, um monte de gente que não tem o dom para estar lá dentro e faz coisa errada, né, e ele tem uma disciplina, né, que deveria lhe impedir de fazer isso. Então as consequências dessa disciplina também recaem sobre a entidade, de não ter sido bem aplicada e não ter filtrado bem quem vai lhe representar nas ruas, né, diante da população. Só que às vezes a crítica contra a entidade eu não entendia como válida, porque além de você poder individualizar a culpa da situação, da circunstância em si, né, existem aqueles caras que dão as ordens, né, para os soldados cumprirem. Então, muitas vezes o cara é coagido, né, o PM, o policial, ele é coagido a ter algum tipo de atitude que é até contrário, né, aos princípios dele próprio, mas a vida dele, profissional, social, né, a questão da grana, depende de tudo aquilo. Então, são várias coisas para você questionar. A índole criminosa e a conduta maldosa, eu discordo plenamente. Esses caras têm que ser eliminados, né, têm que ser filtrados dentro do meio das forças policiais. A força policial está lá para defender o povo, não para atacar o povo, e eu concordava com o Boechat nesse ponto. Mas eu acho que é isso. O Boechat e vários outros jornalistas têm essa ideia, né, de tentar, né, muitas vezes parecer imparcial, né, e acaba meio que contaminado, né, ao declarar sua opinião. Por que eles têm essa necessidade de ser imparciais, né, de parecer isso? Eles se amparam muito nisso. A mídia informativa, ela se ampara na imparcialidade. Porque para eles, imparcialidade é uma garantia de que ele vai atingir, né, toda a massa. Porque quando você é parcial, você defende um lado, né, de acordo com o que você acredita ou foi, né, contratado para fazer, né, você tem uma garantia de aproximação, de identificação com um determinado grupo, mas em contrapartida, né, você acaba, né, sendo oposto à posição de um outro grupo e fica contrário a ele. Então uma galera vai te, né, idolatrar e outra galera vai te odiar. Você sendo imparcial, pelo menos transparecendo isso, né, para o público, né, você tem uma ideia de que você pode atingir todo mundo. A sua notícia, a sua informação vai atingir todos, independente do grupo alvo ali, independente do grupo que você queria, atingir ou o grupo que você queria se aproximar, né, apoiar. Então eu mesmo, pessoalmente, eu não sou um cara imparcial. Eu sou um cara parcial, né? Eu, né, declaro as coisas ou penso sobre as coisas, né, muito contaminado pelas minhas convicções e pelas minhas ações, né, as coisas que eu acredito. E isso afeta sim minha percepção, né, e aquilo que eu penso para vocês e acabo refletindo aqui no canal. Mas tem gente que tenta manter isso e muitas vezes nessa questão de forçar essa imparcialidade ele acaba sendo, né, meio que afastado da realidade. Tá? Então a gente às vezes questiona. O Boechat morrendo hoje nesse acidente de helicóptero é uma perda para a sociedade brasileira, principalmente nesse momento tão delicado, onde está faltando gente para falar a real. Se a real dele era tendenciosa ou não, tinha pontos polêmicos, é isso. Ele estava ali tentando parecer imparcial, acabava sendo parcial e gerava uma insatisfação, né, de alguém que não concordava com ele. Mas nesse momento, né, esse tipo de gente questionadora, experiente, que entende, né, as entrelinhas do movimento, os bastidores, tem acesso a algumas informações, né, e tem uma linha de pensamento mais limpa, porque ele conhece coisas que a gente não conhece, perder esses caras aí é grande perda para a nossa sociedade. Você concordando com ele ou não, né, xingando ele, discordando de algumas coisas que ele falava, independente disso, né? São poucos que ainda tinham como Boechat. Era um cara que eu gostava de parar para escutar, né? A questão dele fazer aquelas piadinhas, o sarcasmo dele muitas vezes, né? O pessoal chamava de humor, mas ele era bem sarcástico nas suas críticas, né? Às vezes em pequenos detalhes, né? Tinha uma experiência, né? Um desenrolar de palavras e de ideias, né? Na hora de passar isso, de expressar, que era muito admirável, né? Não dá para concordar com tudo, mas não era para você mesmo concordar com tudo. Muita gente pode até levantar conspiração, morreu o Boechat. Parece que algumas pessoas que são importantes para a sociedade, parece que elas vão de alguma forma sendo neutralizadas, né? Algumas delas morrendo até inclusive. Mas eu não acredito numa conspiração, né,
primeira mão aqui para favorecer esse ou aquela posição, aquele grupo, né? Principalmente se ele tinha lá um atrito com esse ou com aquele, né? Mas tem gente que vai usar isso, né? Vai se favorecer de alguma forma, principalmente se era alvo dele. É bem capaz de um pastor aí, que não gostava do Boechat porque foi criticado por ele, né, de repente fazer lá uma pregação num culto e dizer que foi praga dele, né, que Deus, né, derrubou o helicóptero como punição por ter falado mal do profeta de Deus. Eu, acredito muito que vão fazer isso. Tem gente que é autoridade política, né, que vai bater palma, vai achar um barato e tal, pode até fazer notinha, né, dizendo que ele está comovido, né, que não era isso, que respeitava, que tal. Não, é só política, politicagem que ela está fazendo. É autopromoção diante do sensacionalismo. Mas eu acredito que era importante ter mais pessoas como ele, né, com a experiência dele, né, com o alcance de poder que ele tinha, né, e sei lá, o conhecimento, né, tudo que se perde ali quando você tem essas pessoas indo embora, né, e o ataque, né, que a própria mídia informativa vem sofrendo hoje do poder, né, porque ela fiscaliza o poder e o poder está se sentindo acuado, principalmente pelo poder, né, o quarto poder da mídia. E esses soldados como o Boechat aí, né, que estão em linha de frente, né, nos ataques, né, é difícil, né, parece que a gente está perdendo a guerra. Conspiração, como eu disse para você, eu não acredito, né, em primeiro nível, mas tem outros níveis aí que a gente não consegue ver. Está fora da nossa realidade, da nossa crença, né, de que será que os caras fariam isso? Será que não é possível, não dá para fazer? Né, tem mais esferas atuando aí. Mas é um momento delicado aí pro Brasil, cara. Eu penso, não fico comovido e tal, mas eu acho, mano, tanta gente pra morrer, morre esse cara, mano. Não que ele era especial. Também não dá pra ficar comovido colocando luto na sua rede social por causa do Boechat. Né? Mas é uma perda pra sociedade, sim. Como até uma criança que morre por fome, né, pela omissão do governo aí, também é uma perda importante pra sociedade. Mas, cara, eu sei lá, eu acho que a gente tá tão frio que a gente até se limita, e o próprio sistema faz isso, que a gente se limita de dar alguma opinião sobre um assunto ou outro, e com certeza vai ter gente criticando de você falar sobre esse assunto ou não, de você apoiar ou não o cara, de você criticar, sabe? Sempre tem alguém insatisfeito com a sua posição, com a sua opinião. Mas, sei lá, eu resolvi falar e gravar aqui, talvez eu publique para vocês, eu fique perdido aqui no meio do meu conteúdo aqui. Valeu, galera. Valeu. É estranho, né, cara? Eu sempre suspeito, né, dessas coisas assim, né? Essas mortes convenientes, em momentos delicados. Eu não sei. Eu, pessoalmente falando, tá? Não acredito que você tenha que acreditar no mesmo que eu, né? Mas, sei lá, mano. Essas coisas não batem, mano. Bate muito. Muito certinho, né?